Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma web aula da Academia JDrell. Hoje nós iremos tratar sobre o assunto erros na validação do informativo anual SPED-ECF para empresas do regime lucro real. O erro que nós iremos apontar é o erro no registro M410. O prejuízo fiscal após a compensação do período deve ser igual ao valor registrado na conta referente ao prejuízo fiscal do próprio período na base da parte B do ELALUR e na parte inferior repete-se a mesma frase, mudando apenas base negativa no ELAX. Primeiro passo, antes de fazer qualquer configuração, devemos compreender o que seria o bloco M. No bloco M, ele vai evidenciar a base de cálculo, mas as adições, as exclusões que teve naquele período. Já no bloco N, ele vai evidenciar o cálculo do período. Ou seja, bloco M, ele vai evidenciar a base de cálculo, adições e exclusões. Bloco N, ele vai evidenciar a apuração. Na validação do arquivo, ele possui algumas regras para que essa informação ela seja válida. Quando nós olhamos as tabelas lá da SPED-ECF, que ela disponibiliza lá no sítio SPED, ela tem essa informação no portal do SPED, você vem na página do SPED-ECF, downloads, manuais, e você vai ter aqui tabelas dinâmicas e planos de contas referenciais, layout 5, que é referente a 2018, que é entregue em 2019 até a data limite de 31/7. Bem, nessa tabela dinâmica, ela cita que a base de cálculo para o M350, que é a contribuição social, e para o M300 é o registro L300. O L300 é a nossa DRE. Então, em ambas as informações, trata-se da mesma regra, que é o L300. Na validação, geralmente o erro acontece porque foi realizado o referenciamento das contas contábeis de forma incorreta. Ou seja, a empresa ela é um supermercado, ou ela é uma loja de roupas, ou ela seria uma conveniência ou um posto de combustível, subentende-se que ela é uma atividade geral. No referenciamento das contas, de forma incorreta, foi vinculado uma conta do grupo da atividade geral. Então, a atividade geral é a empresa e foi vinculado uma conta referencial da atividade rural. Como identificar qual conta é a correta? Quando se trata de atividade geral, geralmente as contas ela inicia com o número 3.01. Atividade geral 3.01 e aí vai ter os demais números de acordo com cada grupo. Atividade rural, ela inicia com 3.11. Então, regra geral, dica de ouro. Se a minha empresa ela é atividade geral, o que é atividade geral? Cite exemplos: posto de combustíveis, farmácia, supermercado, comércio de roupas, comércio de calçados, prestadora de serviço, são todas empresas que é da atividade geral. Então, as minhas contas de resultado, quando for realizado o referenciamento, eu vou utilizar contas que iniciam com 3.01. Agora, a minha empresa ela é uma agroindústria, que ela vai referente à atividade rural. Eu sou um produtor rural, pessoa jurídica, e a minha atividade ela é rural. Então, eu vou referenciar as contas iniciadas com 3.11. Esse erro do M410, 100% dos erros ele acontece devido ao referenciamento incorreto. Então, no momento de fazer o referenciamento das contas, deve-se atentar sobre os vínculos. Quando realizado de forma incorreta, ele vai ser gerado o cálculo, porém na validação do arquivo, esse valor ele é desconsiderado, gerando assim a diferença. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui no arquivo essa informação para logo após confrontar com o validador
e vamos identificar de um domínio onde que está o problema para poder fazer a correção. Quando eu fiz realizado o cálculo dessa empresa, é uma empresa do regime lucro real, ela foi realizado o cálculo corretamente lá no módulo LALUR, foi importado as informações do escrita fiscal, integrou para a contabilidade, efetuou o zeramento e importou para o módulo LALUR. Lá no módulo LALUR foi processado essas informações, evidenciando esse resultado aqui de forma que vocês estarão visualizando. Então vamos lá, emitir os 3 períodos. Pronto. Primeiro período, primeiro trimestre, a empresa teve um lucro. Segundo trimestre, também teve o lucro. Terceiro, também teve o lucro. Quarto trimestre, teve um prejuízo. Esse erro do M410, ele será evidenciado quando a empresa tiver prejuízo. Então, fica a dica. M410 é onde se registra o valor do prejuízo e base negativa. Eu tenho um saldo de prejuízo e esse prejuízo ele foi utilizado para compensar na minha apuração. Ele vai ser evidenciado no M410? Não, não deve. O M410 é apenas para registrar o período onde houve o prejuízo. Então, se ela teve prejuízo naquele período, M410. Se ela não teve, não preencha. Mesmo que você teve a compensação de prejuízo no lucro, não deve ser preenchido. Se preencher, erro. Essa é uma informação que acontece de forma constante. Então, aqui no meu LALUR, gerou R$51 mil de prejuízo. Logo após, eu fui lá e importei no meu quarto trimestre, onde aconteceu o erro, que aqui ele cita o período. Então, M030, 1/10/2018 a 31/12. Então, está no quarto trimestre. Então, eu vou ser bem pontual específico. No quarto trimestre, prejuízo de 51 mil. Quando eu venho aqui no meu M410, primeiro, segundo e terceiro não tenho prejuízo, somente lucro, então não vou preencher. Apenas um quarto está aqui preenchido com o meu registro o valor de 51 mil reais. A mesma regra eu vou usar aqui no LACS, eu vou vir aqui no M410 do LACS, que deve ser preenchido também, e importar essa informação que ela vai vir lá do meu LALUR. Após preenchido essas informações aqui neste quadro, eu vou gerar o meu arquivo SPED-SF para logo fazer a validação. Para poder dar celeridade aqui no processo, eu já gerei o arquivo que eu vou demonstrar para vocês aqui na parte inferior. Esse arquivo aqui é com aquelas informações. Qual é o confronto realizado? Ele vai confrontar o meu registro L300, que aqui ele evidenciou que o prejuízo da empresa foi 51 mil reais. Então, está semelhante à informação que eu trouxe lá do meu LALUR. Logo aqui abaixo, lá no meu M300, ele evidenciou um prejuízo de 51 mil. Então, aparentemente, já está correto. Um pouquinho mais abaixo, eu tenho o meu registro M410. Ele evidenciou também 51 mil reais. Olhando dessa forma, subentende-se que está tudo correto e não deveria dar o erro. Aqui que está a chave para você conseguir identificar a situação. Anteriormente eu citei que esse erro ele é causado devido ao referenciamento de forma incorreta. Então, 100% dos erros que ele acontece, 100% é referenciamento incorreto. Então, lá na Central de Soluções, também tem várias dicas. Quando você coloca o número do erro, M410, você vai clicar na setinha para poder pesquisar e ele vai evidenciar para vocês também a solução. Então, vamos voltar aqui ao arquivo para poder identificar. Conforme eu citei, esse erro ele é gerado devido ao referenciamento de forma incorreta. Então, a minha empresa ela é atividade geral. E esse erro ele aconteceu por conta do referenciamento incorreto. Como que você deduz que seja referenciamento incorreto? Quando as informações estão com os mesmos valores, ele tem um referenciamento incorreto, porque se tiver uma conta da atividade rural vinculado à atividade geral, esse valor ele vai estar no arquivo, mas o validador ele despreza esse valor. Ou seja, vou só dar uma olhada de forma rápida nesse arquivo e vou identificar se possui alguma conta. Quando eu olho, eu já identifiquei que eu tenho uma conta aqui no valor de R$1.000
que está com a referencial iniciada com 3.11. Então, essa é a causa do erro. Note que o valor ele vai somar, mas na validação ele vai ser desprezado. Então, essa é a causa do erro na validação. Como que eu faço para identificar dentro do sistema domínio? Juntamente com esse vídeo, vai ser disponibilizado para vocês um relatório do DRE referencial, onde você vai estar emitindo esse DRE referencial e você vai evidenciar a conta contábil juntamente com a referencial desta conta contábil, facilitando assim a identificação da conta referencial incorreta para logo realizar essa correção e o erro não venha mais acontecer. Então eu vou acessar o menu relatório, demonstrativo, DRE. Eu não sei qual conta que seria ainda. Eu vou acessar, eu vou colocar o período, eu vou ser bem pontual na data que ele colocou a informação e eu vou selecionar aqui o DRE referencial. Esse relatório ele vai estar junto com o link do vídeo lá no nosso canal do YouTube. Ok? Então eu vou selecionar DRE referencial e vou clicar no botão OK. Dessa forma, o valor do resultado ele vai evidenciar 51 mil. Porém, ele vai trazer a conta que está referenciada de forma incorreta. Então, nós temos um valor da receita de R$200 mil, receita de venda de mercadoria. O custo da mercadoria foi superior, foi 251 mil. E um pouquinho aqui mais abaixo tem uma despesa. Essa aqui é a despesa com telefone. Então, quando eu identifiquei que tem uma conta começada com 3.11, semelhante à conta que eu citei lá no arquivo, aqui está falando despesa com telefone e internet. Então, quando eu olho aqui, eu tenho despesa com telefone e internet. A conta que ele está citando é a conta 322. Então, é a conta contábil 322. É essa conta que está fazendo com que gere essa informação incorreta no arquivo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar o menu arquivo, contas contábeis. Logo após, eu vou localizar esta conta contábil através do botão editar, digito o código da conta para ser mais rápido e direto, identifiquei a conta. Então essa aqui é uma conta de despesa, que é a conta de resultado, que ela vai impactar no resultado da empresa, que é a base de cálculo para o cálculo do IRPJ e da contribuição, ou seja, do LALUR e do LACS. Identifiquei a conta. Clico no botão incluir para que eu possa colocar a conta correta. Vou apertar a tecla F2 e vou colocar apenas a palavra telefone. Logo após, será evidenciado para vocês aqui na tela. Note que você tem despesa com telefone iniciada com 301, que é para atividade geral, e vai evidenciar 3.11 para atividade rural. Então, o erro é devido ao referenciamento incorreto. Coloco a conta correta aqui agora, no cadastro da conta contábil, e vou gravar. Após gravar este lançamento, ela ficou com duas contas referenciais. Dica: também quando tiver duas contas referenciais no cadastro de uma conta contábil de resultado, este valor será desprezado na geração do arquivo. Ele vai ser gerado no plano de contas, mas não vai ser gerado lá embaixo no DRE. Por quê? Na dúvida de qual conta seria correta, o domínio ele não vai gerar, porque ele poderia gerar em uma conta incorreta. Então, na dúvida, ele não gera. Então, referenciamento incorreto vai gerar, mas o valor não vai ser totalizado na validação. Duas contas referenciais no cadastro da conta contábil também vai impactar nisso. Então, agora coloquei a conta correta, eu irei transferir através do utilitários, ajuste de espera SF, transferir. Vai habilitar a tela onde eu vou colocar a conta contábil e aqui eu vou listar a conta referencial incorreta. Vou colocar o período, tem que ser data de 1/1/2014, porque essa data? Obrigatoriedade do espera SF. Coloca a data, clica no botão listar, ele vai evidenciar todos os lançamentos onde essa conta ela foi utilizada, tanto a débito como a crédito. Vou selecionar todas e clico no botão transferir. Aí ele vai apresentar a mensagem, confirma a transferência, eu vou clicar em sim até concluir o processo.
Concluí o processo, eu volto no cadastro da conta contábil e vou excluir a conta incorreta. Após excluir a conta correta, eu vou gravar o cadastro da conta contábil, que aqui aquela diferença que eu tinha anteriormente, ela vai deixar de existir. Agora eu vou emitir novamente o meu DRE. Quando eu emitir o DRE, ele não vai ter nenhuma conta da atividade rural vinculada à atividade geral. Então, iniciou com 301, a conta de receita, a de custo 301, e aqui eu tenho minha conta de despesa com telefone 301, e o resultado permanece o mesmo. Na geração do arquivo agora, que eu vou gerar juntamente com vocês, essa informação ela será processada e será gerado o arquivo agora apenas com contas conforme a atividade da empresa. Ou seja, este arquivo que aqui está com 3.11, ele não vai mais existir. Então, quando o sistema gerar o arquivo novo, ele vai gerar essa informação com o código 3.01. O arquivo está sendo processado. Vou acessar aqui a página que ele vai atualizar o arquivo e vamos fazer a conferência das informações. Bem, o sistema gerou o arquivo, final da exportação. Vamos lá na pasta para certificar da informação gerada. Então, vou vir aqui na pasta, vou atualizar o arquivo anterior para o arquivo após a correção e vou fazer a conferência. Lembrando que a diferença ela foi gerada no último trimestre. Então, eu vou ter meu DRE. Aqui eu tenho um valor de R$51.000, conforme estava anterior, porque só houve mudança de conta contábil, mais nada. Aqui aquela conta que estava incorreta, 3.11, agora ela foi ajustada para 3.01, conforme a atividade da empresa. Então, essa aqui já foi realizada a correção. Quando eu acesso aqui, eu tenho minha base negativa e a minha parte B, ele vai evidenciar o mesmo valor de prejuízo de 51.000, conforme aqui está. Eu posso agora validar esse arquivo, que o erro ele deixará de acontecer. Então, dica: deve ser realizada uma conferência ou, quando realizado o vínculo, deve-se atentar muito sobre o vínculo das contas contábeis, para que ela não seja feita de forma incorreta, porque uma conta referencial realizada de forma incorreta, ela gera 8 erros na validação do arquivo. Ou seja, se você tiver um plano de contas com 50 contas referenciadas erradas, ele vai gerar para você 400 erros na validação. Então, na Central de Soluções, tem várias dicas que você pode utilizar para saber como realizar o referenciamento das contas contábeis ao plano referencial e assim você conseguir ter uma assertividade maior, evitando assim erros na validação. Então, lá na Central de Soluções, você pode colocar apenas plano referencial e você vai ter várias dicas que estará auxiliando você na identificação. Aqui, como você fazer o vínculo corretamente das informações. Após feito esse processo do vínculo, fazer todas as importações e gerar as informações para o arquivo. Ok? Espero ter ajudado vocês a identificar a diferença no registro M410, que é referente ao prejuízo. O porquê que ele acontece? Referenciamento incorreto. Qual é a consequência? Ele vai gerar na DRE uma informação que ela é desprezada na validação. Como corrigir? Tem um relatório que será disponibilizado junto com esse vídeo. E nesse relatório, quando você emitir o DRE, você vai ter essa informação. Então, você vai o DRE referencial. Como corrigir? Ajusta o cadastro da conta contábil com a referencial correta. Faça a transferência, exclua a referencial errada, gere um novo arquivo, valida que não vai ser apresentado nenhum erro. Ok? Espero ter auxiliado vocês na identificação do erro e a todos um excelente dia de trabalho e sucesso.